Olá, gente querida! Hoje é dia 7 de setembro e nós oramos de modo muito especial pela nossa querida pátria, o nosso Brasil. Oramos pelos brasileiros, pelas brasileiras, pelos filhos dessa querida nação, sobretudo os mais pobres, abandonados, desprezados, espezinhados, pelos doentes, por aqueles que foram vítimas da Covid-19. Oramos também pedindo a Deus que a nossa economia se restabeleça, que os empregos possam ser gerados com abundância, que haja cada vez menos violência, vida digna para todos os filhos e filhas dessa grande pátria. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 6, de 6 a 11. Segunda da 23ª semana do tempo comum. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem de mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: Estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o contexto é muito importante para compreender o texto de hoje. É um sábado, Jesus está na sinagoga e ao seu redor há mestres da lei e pessoas em geral que participam do culto sabático na sinagoga. Ora, sabemos, a lei do sábado é uma coisa boa. Deus a deixou como coisa boa. Para quê? Para o repouso do corpo, para a pessoa conviver mais em família. É o dia da memória e, sobretudo, é o dia do Senhor. É o dia de reconhecer aquilo que o nosso Deus faz por nós, louvá-lo, engrandecê-lo e agradecer-lhe. Para nós cristãos é o domingo, porque no domingo aconteceu a ressurreição, no domingo aconteceu a ascensão, no domingo aconteceu Pentecostes, e já no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse chama o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Também já está presente nos primeiros documentos da fé cristã. Assim, a igreja cristã sempre utilizou o domingo como o dia do repouso, o dia da memória, o dia da pertença à família, o dia do culto e do louvor ao nosso Deus. Qual é o problema? Uma coisa boa e positiva, que é respeitar o dia do repouso, boa e positiva. Começou a ser interpretado o sábado como
um caminhão de leis, como um catálogo de norminhas, preceitinhos cada vez mais miúdos e casuísticos. Essa semana eu já refleti um pouquinho sobre isso. Os livros da tradição judaica começaram a interpretar de modo muito legalístico o sábado, a ponto de você não poder acender um fogo ou apagar um fogo. Só pode caminhar tantos passos, não pode fazer comida, não pode dar um nó ou desatar um nó, não pode ceifar, não pode arar, não pode plantar, não pode colher, não pode. Jesus então percebeu que a interpretação dada pelos fariseus ao sábado não estava correta, porque a vida estava diminuída e a lei do sábado, que teoricamente era uma coisa boa, se tornou algo rigorista e legalístico. Jesus então se pergunta pelos princípios primários: o que é mais importante, a vida ou a lei do sábado? A vida. A vida dos filhos e filhas de Deus. O que é mais importante, salvar uma vida ou deixar morrer? Se o teu boi está caindo num buraco, o que é mais importante, salvar o boi ou deixá-lo morrer? Quando a gente olha para o sábado, na criação, lá do livro do Gênesis, capítulo 1, termina no capítulo 2 até o versículo 4, ora, no sétimo dia, a criação chega ao máximo do seu esplendor. A criação chega ao seu esplendor máximo no sétimo dia. Portanto, onde quer que um filho de Deus esteja diminuído, ferido, machucado, doente, aqui a criação precisa chegar ao seu esplendor. Jesus entende então a lei do sábado de modo muito humanístico. Não somente Jesus conduz a interpretação da lei do sábado ao seu sentido original. Jesus percebe que ao longo das décadas e dos séculos, a interpretação da lei do sábado foi piorada, foi feita cada vez mais de modo equivocado. Então, o sábado se distanciou daquele princípio originário, como Deus quer, que era para o repouso, para a criação chegar ao seu esplendor máximo, para o louvor de Deus, para o culto ao Senhor, Deus da vida. Na sinagoga, no centro da sinagoga, se colocava a lei mosaica. Havia um armário dentro do qual se guardava o rolo da lei mosaica. Então, do ponto de vista plástico, é muito bonito quando Jesus diz ao homem de mão seca: vem aqui para o meio. Vem aqui para o meio. Jesus está dizendo: a vida daquele homem é mais importante do que uma interpretação equivocada da lei do sábado. A mão, o que significa a mão direita? A mão direita é a mão símbolo do poder criador e libertador de Deus. A mão significa a capacidade de fazer, de operar, de criar. Então, aquele filho de Deus estava com a sua capacidade diminuída. Sua vida, o seu corpo, a sua mão, a sua identidade profunda estava ferida, machucada, diminuída, colocando-o no centro da sinagoga como que no lugar do armário, do rolo da lei mosaica. Jesus está dizendo: essa interpretação mesquinha e equivocada da lei, isso não ajuda ninguém a crescer na fé. É preciso voltar ao nível primário, fundamental, correto, aquilo que Deus de fato quer na interpretação da lei. Noutra passagem, Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado. É por isso que Jesus cura o homem dizendo: estende a tua mão. Jesus o cura, devolve-lhe a capacidade de criar, de cocriar,
de participar transformando a vida, a sociedade, por meio do trabalho. E, ao mesmo tempo, Jesus dá uma lição para todos os que estão na sinagoga sobre o modo correto de interpretar as leis de Deus. É bem verdade que os doutores da lei, os fariseus, ficam irados e já, a partir daqui, eles começam a tramar como vão destruir Jesus. A nossa liberdade diante das leis, para levá-las ao princípio fundante quando elas foram criadas por Deus, a favor da vida, em defesa da vida. Ao mesmo tempo, purificar a história de interpretações equivocadas que desvirtuaram o verdadeiro sentido do desejo de Deus. Um abraço a você, um feliz feriado no dia de hoje. Deus o abençoe, o guarde, o proteja. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.